CPX nunca fez tanto sentido. Por que eu digo isso? Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. No caso do Brasil, nós estamos com uma frente da Polícia Federal, que envolve polícias estaduais, que nós queremos combater o tráfico de droga, o narcotráfico, o tráfico de armas, sabe? Porque o contrabando. Mas isso é preciso que a gente trabalhe em harmonia com os países. É muito melhor os Estados Unidos se disporem a conversar com a polícia dos outros países, com o Ministério da Justiça de cada país, para a gente fazer uma coisa conjunta. Porque se a moda pega, cada um acha que pode invadir o território do outro para fazer o que quer, onde é que vai surgir a palavra respeitabilidade da soberania dos países? Soberania para ele é proteger traficante, é proteger assassino, é proteger violentador. É isso que é soberania para ele. Agora, sabe por que ele falou exatamente isso aqui? Intervenção de Deus, meus irmãos, exatamente como está na capa desse vídeo. Deus está agindo. Quando eu digo que Deus está usando o Donald Trump, eu não quero dizer que o Trump seja perfeito, seja santo ou algo que lembre qualquer coisa com isso. Mas Deus pode usar qualquer coisa. O próprio Cristo disse, né? Quando tinha, acho que eram os fariseus, estavam se orgulhando, não, porque a nossa descendência, Deus pode fazer uma pedra dessa, ser descendência de quem Ele quiser. Então, o Trump hoje está sendo usado poderosamente por Deus. Isso está muito claro. Ele é um cara que foi perseguido, tentaram ceifar a vida dele, as balas cortaram o cara, e quando ele levanta a mão no meio do tiroteio, eu disse, esse é um homem mudado, esse é um cara que veio para fazer história, que está fazendo história. Enquanto o Molusco, né, defende traficante literalmente, aqui está a grande explicação porque é que você vê essas bocas de fumo, qualquer bairro tem isso, infelizmente, é uma grande verdade, não tem como, é porque a gente fecha um, abre duas, conversa fiada. Se eles quisessem rastrear o dinheiro, eles iam chegar nos verdadeiros patrões desse país, nos verdadeiros boçais. Eles iam chegar. Então por isso é que eles não rastreiam dinheiro. Então deixa, realmente, fecha um, abre duas. Porque é proposital. É feito para dar exatamente nisso. Agora ele inclusive veio se desculpar por isso. Não, é porque eu coloquei mal as palavras. Não, é porque Deus fez a confusão na mente dele. Fez ele ser envergonhado por ele próprio diante do mundo. Isso que ele falou está rodando o mundo. Justamente em um momento onde estavam questionando o Trump porque ele explodiu um barco com mais de 30 traficantes. O barco com um motor super potente, 5 motores, carregando um pó branco em alta velocidade pelo mar. Era traficante, nem se discute isso. O Trump foi, eliminou. Milhares de pessoas salvas. Até agora, estava vendo esses últimos dias, essas operações do Donald Trump, já tirou o equivalente a uma piscina grande, cheia de pozinho branco. Você sabe o que é? Uma piscina e meia, 50 mil toneladas. É muita coisa. Veneno que iria para a veia de diversos jovens que muitas vezes estão sem esperança, meio perdidos. E às vezes porque vem um amiguinho que parece ser bacana, muitas vezes pago por esses caras, porque o crime organizado já tem esse nome por isso. Eles pegam um cara influente, olha, tá vendo aqueles jovens lá, ó, convida para uma festa, dá isso aqui a eles, faz parecer bacana. É de uma maldade, meu irmão, extrema. Por isso é que o Trump, porque, olha, tudo foi feito por etapas. As pessoas acham que o Trump é alguém que, alguém falou isso, o Trump tomou uma medida, é um louco com uma caneta. Não. Quando ele assume o governo como promessa de campanha, ele disse, eu vou colocar esse crime organizado como maldoristas. Por que que ele fez isso? Por que que ele veio falar aqui com o Brasil? Olha, nós vamos colocar essas organizações criminosas que estão agindo aí como maldoristas. Por que que ele fez isso? Ele fez justamente porque classificando essa galera como maldorista, não tem direito humano para eles. Maldorista não tem direito humano. É míssil, é bomba, é tiro, é isso aí. Então, essa galera que vive
por trás dos panos da renda que o crime organizado paga para eles, mostrando quem de fato é o verdadeiro, ou são os verdadeiros chefes, tá ficando evidente para o mundo inteiro. Então esse desespero dessa galera que tá no meio disso é grande. Eu vou trazer um trecho aqui de uma entrevista aqui, que só o comecinho, eu vou deixar para você o link no primeiro comentário fixado, tá certo? Eu vou deixar na descrição do vídeo. Vou deixar na descrição do vídeo, depois você vai lá ver isso aqui, ó, só o comecinho, tá no canal do nosso irmão aqui. Perguntar qualquer coisa e... Quando você vê sim... Zona Zero Brasil. Esse vídeo tá perfeitamente dublado, trabalho excelente que esse cara vem fazendo. Se inscreva lá, ele tá com 50 mil inscritos agora, se inscreva lá. Se você gosta desse conteúdo, vale muito a pena você assistir esse canal, você acompanhar esse canal. Zona Zero Brasil, trazendo excelentes matérias, dublagem assim, não tem comparação, dando surra na Rede Podre, G1 e etc, né? Um cara aí que tá fazendo um trabalho muito sério, e ele fez uma dublagem aqui, né, do Trump, e tem 43 minutos, a gente só vai ver aqui 3 minutinhos, você vai ver lá, né, porque muita gente faz isso, às vezes pega o conteúdo de um camarada, não divulga o canal, ainda por cima às vezes mete o pau, né, mete a porrada, e são parasitas, né, quem faz isso pra mim é parasita. Então você vai ver lá completo, vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado, tá certo? Você vai ver lá, Zona Zero Brasil, já se inscreva e assista completo lá, porque o Trump botou pra torar e você vai entender o que é que tá acontecendo. Mas só escuta isso pra você ver a diferença. Enquanto nós temos aqui um manda-chuva, que eu me recuso a chamar de presidente, né? Um manda-chuva aqui, um chefão, olha o que é que uma nação que escolheu o que tinha de melhor tem pra falar e pra mostrar pro mundo. Olha aqui. Quando você vê 5 motores em um barco indo a cerca de 105 km por hora, carregado de pó branco em caixas prateadas, de modo geral, isso não é um bom sinal. Como o presidente disse, este é o Estado Islâmico. Esta é a Al-Qaeda do hemisfério ocidental. Eles intimidam, aterrorizam, extorquem e envenenam o povo americano. Então nossa mensagem para essas organizações terroristas estrangeiras é que vamos tratá-las como tratamos a Al-Qaeda. Nós vamos encontrá-los, mapear suas redes, caçá-los e matá-los. É uma grande honra ter todos os meus amigos aqui. Isso é só o começo do vídeo Zona Zero Brasil. Você vai lá e se inscreva, tá certo? Eu não tenho parceria com o rapaz, é porque o conteúdo dele realmente é excelente e vale a pena você se inscrever e acompanhar. Tem várias dublagens aqui do Putin, de todos, né? Tudo que é relevante, Donald Trump, a galera toda, a galera do governo Trump também, né, da Casa Branca. Então vale muito a pena você assistir lá. Só por aí você já viu, né, o que é que tá acontecendo. Os caras não estão de brincadeira. Eu chego a me arrepio, família, porque isso é uma coisa que a gente esperava, né, sonhava, na verdade, né, num mundo ideal. Por que tanta tolerância com esses caras? Por que que a gente permite que eles continuem nos envenenando todos os dias, tornando cada nação pior? Essa reação do povo americano, que eu não digo nem que é o Trump, eu digo que é o povo americano, essa resposta, a nação está apoiando o que o Trump está fazendo, é justamente porque eles começaram a ver crimes bárbaros, que era coisa de terceiro mundo. Nossa, por que nós somos classificados como terceiro mundo? Não é só por causa da infraestrutura, não, mas é por conta da violência que rola aqui também, que faz pesar, que nos classifica como terceiro mundo. Então eles começaram a ver esses crimes que eles ficavam horrorizados, chocados, acontecer no quintal deles. E aí começaram a ver que as mesmas medidas que são tomadas aqui, os mesmos tratamentos que se dá com criminosos, estava sendo dado lá pela esquerda. Então os caras começaram a agir, começaram a ir para cima, porque do contrário, estariam fardados a se tornarem o que, infelizmente, a maioria dos países de terceiro mundo como nós somos. Um país onde as pessoas vivem assombradas, um país onde se coloca a culpa na vítima. O que o Molusco fez foi isso. Não, a culpa é dos usuários. Eles estão comprando, então se eles estão comprando, tem quem venda. Meu irmão, você imagina se a gente coloca isso, que Deus o livre, esse pensamento de uma criança. Não, eu abusei dela, mas porque ela me deu, porque ela quis fazer. Olha a lógica do cara, porque serve para a mesma coisa. Se o traficante vende porque alguém compra, um abusador de criança abusa também porque a criança liberou. Muitas permitem, porque não tem nem noção do que é um abuso, não tem nem maturidade para entender a situação. Assim, é surreal o que está acontecendo, é a mesma coisa.
Então, meus irmãos, ou a gente acorda, né, e começa a entender o que realmente está acontecendo, ou a tendência disso é piorar. Por que eu falo que essa oposição é falsa? E muita gente fica revoltada. Fica puta da vida. Não, Davi, mas não é assim. Olha o que é que o Molusco está fazendo. Antes de dizer, não dá, o presidente não tem esse poder todo. Olha o que é que esse cara está fazendo. Olha como ele tem infernizado a vida dos brasileiros, tornado a nossa situação pior. Porque você acha que um discurso desse, mesmo que você já tenha desistido, Davi, eu vou para outro país, eu estou morando em outro país. Até quem saiu do país já acaba tendo dificuldade, as pessoas olhando torto, porque dizem, olha, esse cara aí é brasileiro. Que Brasil é aquele país que o povo gosta de jogar bola, sim, que tem ali o Rio de Janeiro, sei. Aquele que o presidente agora tá dizendo que a culpa é do usuário, não é do traficante, tá protegendo o traficante. Apoia grupo maldorista. Ah, sei quem é. Ele é de lá, então não presta. A gente paga o pato por isso, meus irmãos. É isso que a gente está exportando hoje. Antigamente, essa galera, eu digo o tempo todo isso, a galera ainda não percebeu que o mundo mudou. Você agora não precisa ter o espaço. Você pega, vou dar um exemplo do Popó. Sabe o Popó? A Celino de Freitas, o Popó? O Popó já disse que hoje ele é mais famoso do que na época que ele ganhou os títulos. Por quê? Porque o espaço que se tinha naquela época era o que a mídia dava. Então, se a mídia dissesse a importância de um título de boxe é X, era só X mesmo. Uma luta decisiva de boxe só vai passar 2 horas da manhã e era só isso, acabou. Eram poucos os que tinham televisão por assinatura, os canais por assinatura. Já hoje não. A importância das coisas está no que a própria população dá, porque tudo você consegue acompanhar em tempo real. Então, uma luta que ele faz, né, amistosa, amigável ali, de exibição, com o Whindersson Nunes, dá como se fosse uma luta do Mike Tyson de acesso. Isso faz com que a pessoa fique popular. Essa última briga que ele teve, lá, né, com o Vendrugo, acho que é esse o nome, rendeu para eles o quê? Um bom dinheiro. Os dois já fizeram amizade de novo, fizeram uma propaganda junto. Acho que foi do Burger King, não lembro agora, mas foi de um sanduíche, né? Jamais teria essa repercussão na época da mídia, porque a mídia dava o espaço que ela queria, então ela reduzia as coisas. Então, quando se passa dessas coisas que está acontecendo hoje no mundo, que pode envolver uma treta mundial, literalmente, é a mesma coisa. O que o Molusco está falando agora acaba se espalhando pelo mundo, não depende mais do espaço, mesmo que a mídia convencional, não vamos colocar isso, o presidente se equivocou ali, vamos colocar os nossos comentaristas para dar uma amenizada. Vem um cara como eu, vem um cara como você, posta, reposta e acabou. Vai ter a repercussão que deveria ter o assunto e ponto, independente se a mídia ou se eles mesmos querem ou não. Então, infelizmente para nós brasileiros, essa é a imagem que fica do Brasil. Não interessa se a gente joga bola, se a gente tem uma cultura bonita, não interessa. O que interessa é que o nosso maior representante, querendo nós ou não, está falando esse tipo de coisa, está se posicionando ao lado de grupo maldorista e apoiando aí traficantes, saindo em defesa de traficante. CPX nunca fez tanto sentido. Esse vídeo acaba aqui, eu espero que você tenha gostado. Se isso aconteceu, meus irmãos, compartilha, mostra para mais pessoas para que a gente continue por aqui. Um abraço, deixa a tua opinião. Fui!